Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. A gente fez uma mudança rápida de estratégia porque no YouTube não estava conectando mesmo. Não sei se é por conta do horário, né? Eu quis fugir desse horário que é terrível a conexão, né? Enfim, mas bora lá. Ainda bom que a gente pode usar esse link aqui, que acho que é até mais interessante, porque aqui vocês podem falar também. Enfim, lá no YouTube era mais chat mesmo. Mas bora que bora. Pessoal, obrigado por estarem participando dessa conferência conosco. Em nome da equipe, né, que está aqui, dos seus mediadores, a gente agradece a participação de todos, né, e gostaria que os mediadores dessem uma boa noite para o pessoal aí, tudo bom? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Seja Boa bem-vindo. noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Olha só, agora que o pessoal deu a boa noite deles, a gente vai precisar de algumas regrinhas aqui, porque senão a coisa não vai para frente. Assim. Olha só, vamos combinar o seguinte: nesse primeiro momento, todo mundo, né, vamos assim, tá com o microfone fechado, só para a gente não dar eco na fala, enfim, né? E aí, quando vocês forem falar, vocês podem desbloquear, posso falar, né? E aí a gente fala, pode falar, ou dá a palavra para você, e você fala, pode ser? Ou então, se você não quiser falar, de repente o microfone não está funcionando, enfim, aí a gente pede para vocês digitarem no chat, que está aqui do lado. Se vocês estão entrando no celular, é o botãozinho, né, da caixa de mensagem, do diálogo, da caixinha de diálogo, né? Se vocês estão no computador, fica do lado direito, o chat, né? Onde vocês podem escrever alguma coisa, enfim. Mas se vocês quiserem falar, né, via microfone, é só pedir, né, assim, gostaria de falar, pedir a fala, que a gente passa para vocês, tá bom? Obrigado mesmo, pessoal. Olha só, essa nossa webconferência hoje, que foi escolhida, né, no horário, enfim, que vocês acharam interessante na nossa enquete, né, a gente procurou privilegiar essa questão da escolha, ela era para ter ocorrido semana passada. Contudo, pelo resultado da enquete, ela tinha que ser numa segunda-feira. Enfim. Prevíamos mesmo 2 encontros nossos aqui, né? O primeiro encontro, onde a gente atenderia as dúvidas de vocês e abordaria, vamos dizer assim, da primeira até a quinta unidade. Os tópicos principais, saber se vocês estão participando, né? Alguma fala que vocês gostariam de ter, né? Enfim. E aí, a próxima etapa, vai ser na semana que vem, já vai abordar os capítulos finais, né? O capítulo 6, 7, 8, que é o último, e vamos falar um pouquinho da avaliação. Né? A avaliação, inclusive, ela ocorre na semana que vem, ela vai ser aberta na semana que vem. Essa semana, né, até na quarta-feira, a gente já abre as 2 últimas unidades do curso. Nesse momento estão abertas, né, todas as unidades até então, né, unidade 1, 2, a unidade 3, 4, a unidade 5 e 6, que foram as abertas na semana passada. E na quarta-feira, né, a gente vai abrir a unidade 7 e 8. Né? Depois de amanhã, a unidade 7 e 8 são as últimas unidades que serão abertas. E a avaliação só vai ser aberta na quarta-feira. Né? Não sei se vocês notaram, mas nosso curso ele é fortemente baseado na discussão, no debate dentro do fórum. Vocês notaram isso, pessoal?
Estão participando dos fóruns? Ok, Camila, Thaís, Vanessa, Aline. Então, o Alan fez uma pergunta interessante aqui, né? Por que os módulos não têm exercício? Bom, como a gente falou anteriormente, a gente privilegiou a discussão, o debate, que também é uma forma de aprender. E a gente quis quebrar um pouquinho daquela, vamos dizer assim, daquele ritmo, né, de vocês, no curso normal, regular de vocês, terem sempre uma unidade e um exercício. Muitas vezes as ações EAD, elas não têm essa característica, né? Então, o curso ele deixou para ter a avaliação somativa, ou seja, somente aquela que ocorre no final do curso, não da unidade, certo? E até mesmo para privilegiar a construção do conhecimento que vocês vão ter em cada unidade um saber novo. Então, a gente acreditou que somente no final vocês teriam já a visão de todo o curso, né, para poder responder às perguntas que nós vamos submeter a vocês. É um questionário, exatamente, né, que vocês vão responder sobre as unidades do nosso curso, certo? Mas toda a discussão, toda a construção que a gente vai fazer, pessoal, ela acontece dentro do fórum. O curso é simples porque ele tem somente o fórum para a gente se encontrar. Pensa numa sala de aula. Uma sala de aula, o fórum é aquele debate com o professor ali na sua frente, não é mesmo? Então, ele procurou fazer exatamente isso, reproduzir essa questão, né, da discussão, do debate com os mediadores na sala de aula. Outra coisa, vocês perceberam também que nosso curso não tem professor. Todos nós somos mediadores. Ou seja, todos nós estamos ali junto de você, mediando esse processo de aprendizagem, que muitas vezes vocês vão tomar de forma dinâmica, quando debate, quando levam construções, né, quando levam situações para a gente debater no fórum. Ok? Então, vamos rapidamente recapitular, né, as unidades que a gente trabalhou até então. Ó, a unidade 1, vamos lembrar o que a gente trabalhava na unidade 1, pessoal? Então, na unidade 1, nós trabalhávamos o contexto histórico da EAD, né? Procuramos posicionar vocês em relação à história um pouco, né, de como que a educação à distância surgiu. É claro que ela não teve esses mesmos nomes todo o tempo, né? Em algum momento ela foi conhecida como educação, aprendizado, ensino por correspondência, não é mesmo? Então, a gente procurou fazer todo esse contexto na primeira unidade para isso, para vocês entenderem de onde veio, quais são as bases da tão falada hoje educação à distância, né, que está em voga por conta dessa questão de pandemia, de isolamento, né? Mas preste atenção, pessoal, o que a gente vê por aí não é, na maioria das vezes, né, nessas ações emergenciais, não é EAD, tá? É um ensino emergencialmente remoto, mediado por tecnologia. A EAD, ela é muito mais que isso, e esse curso procura mostrar exatamente isso para vocês, tá, pessoal? EAD é planejamento, é legislação, são recursos, né? A EAD, ela tem uma característica especial que vocês vão começar a trabalhar na quarta-feira, que é a questão do estudante, né? Isso vai ser muito importante, vocês se reconhecerem como estudante de uma modalidade, porque afinal de contas vocês quiseram fazer o curso, né? Vocês não foram pegos no meio do caminho num curso presencial, que teve que se transformar à distância, vamos dizer assim, o remoto, apenas por conta do cumprimento de calendário, enfim. Então, algumas discussões são importantes, pessoal, a gente fazer em relação a isso, tá? Então, a EAD é uma coisa, o ensino remoto é outra. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo, né? Compreender as questões da EAD, né? Vamos dizer assim, históricas da concepção da EAD. Foi até interessante fazer um histórico, né, pessoal? Tudo que a gente viu, né, em relação eu que sou mais antigo, né? Vamos dizer assim, já tenho 45 anos, eu me lembro muito bem do telecurso,
né, do Instituto Universal Brasileiro. Agora, muitas pessoas que são mais recentes, né, de uma geração mais recente, nunca ouvi falar, né, da EAD nesse sentido, né, e ela foi muito importante, principalmente na era do rádio, né. O rádio ele tinha uma abrangência muito grande, isso era importante em um determinado momento no país. Hoje a televisão, a internet tem uma abrangência superior, e elas são considerados meios para a EAD, né, no cotidiano. A internet muito mais. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer EAD sem internet, tá, gente? Pode sim fazer. Vai ser não convencional? Vai, né? Mas é possível fazer sim, certo? E a outra unidade, pessoal? O que trabalhou a unidade 2 do nosso curso? A unidade 2, ela trabalhou a educação, a EAD e a educação presencial. Quais são as diferenças entre uma e outra? Vocês que foram estudantes da educação presencial, pessoal, vocês conseguem enxergar essas diferenças, não conseguem? Na educação presencial, né? Você tem sempre o professor ali à sua frente, muitas vezes, né? Guiando você num processo de aprendizado, e aqui na EAD é diferente. Já vou começar com essa indagação. Os colegas mediadores têm alguma uma contribuição nesse sentido? Podem falar, pessoal. Isso, a Rosinil está colocando a flexibilidade e deixa eu dar uma olhada, e a liberdade de gerir o próprio aprendizado. Ah, gente, eu também concordo com vocês. A EAD nos dá essa liberdade. Só que tem a burocracia ainda, né, gente? A gente vive muito preso à questão de calendário, de semestre, né? Enfim, isso não deixa a EAD, de fato, ser aquela que a gente idealiza. Só para vocês terem uma ideia, na Universidade Aberta de Londres, né, lá na Grã-Bretanha, ela é totalmente diferente, vamos dizer assim. Lá não tem calendário, o estudante faz o seu próprio tempo no curso. Às vezes ele vai demorar mais de 1 ano, 2 anos para finalizar, mas ele tem essa liberdade de, vamos dizer assim, estar à frente do processo de aprendizagem no seu tempo, né? Aqui a gente às vezes percebe que a gente está levando uma situação que é do presencial, né? A questão do tempo para o EAD, né? A questão do semestre, ó, tem até tal dia para entregar o trabalho. Não existe essa cobrança, gente. Vocês percebem isso? Isso, Finlândia, né, Cleusa? É verdade, isso que você disse é importante, né? Mas de fato, essa diferença, gente, ela é fundamental. Pena que a gente não exerça por conta da questão burocrática, né, que a EAD tem. Algumas vezes é importante cobrar, eu concordo com vocês, né, mas é por conta da nossa experiência com o ensino presencial, né, gente? No ensino presencial a gente era muito cobrado, a gente é cobrado, tem que impor, né, limites, enfim. Mas a EAD ela foi criada nessa concepção, né, que o estudante ele é autônomo no seu percurso formativo, né? Então as diferenças já começam daí, né, pessoal? Flexibilidade, autonomia, autodisciplina, e a Rosinil está dizendo aí para o Marcos, sem essa autodisciplina é quase que impossível. E até eu queria dizer uma coisa para vocês importante, né, gente? Olha, alguns cobraram a gente em relação ao formato do curso e tal, mas lembre-se que isso aqui é um curso complementar, ele não é um curso regular, lá da disciplina, né, que vocês estão acostumados, enfim, ele é um curso, uma atividade complementar, né? Vocês provavelmente vão fazer várias outras aí até finalizar o curso, não precisa ser na nossa instituição, né? Outras instituições estão ofertando cursos à distância aí, enfim, que vocês podem utilizar para cumprir essa carga horária da atividade complementar, mas vocês vão perceber que o contexto é outro. Há cursos, por exemplo, que não tem mediação, gente, que são os cursos massivos, né? Então é importante vocês verem essa diferença, né? Nem sempre o curso vai ter o mesmo formato, né? Então, Alan, por favor, pede para eles entrarem. Eu vou
eu vou colocar o mesmo endereço. Eu tô aqui. Eles disseram que estão esperando ser aceito, pediram para participar, mas não foram aceitos ainda. Eu estou colocando o endereço lá, então, alguns alunos. Então, eu creio que está acontecendo o seguinte, olha. Para entrar aqui no Meet, precisa estar logado no Google, de alguma forma. Então, se alguém puder voltar lá no YouTube e dizer, olha, pessoal, logue numa conta de vocês, qualquer do Gmail, né, que a maioria deles tem Gmail, e aí, depois que tiver logado, na mesma janela, acessa esse link que a gente deu. Certo? Constantino. Oi. O problema é o seguinte, eles não estão conseguindo visualizar o link. Eu já mandei várias vezes, mas eles não visualizam. Eu não sei se é só você que consegue mandar para eles visualizarem, não sei qual o problema. Gente, eu vou voltar lá. Só um momentinho, pessoal. Algum mediador pode assumir enquanto resolve isso aqui, por favor? Esse diálogo com o estudante sobre a unidade 2. Constantino, eu vou aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas que eu estava vendo aqui no chat, tá? Aí eu quero responder para a aluna Cleusa Gonçalves. Vocês estão me ouvindo? Sim, Isabel, pode continuar. Sim, estou ouvindo, pode falar. Eu ouvi a Cleusa, assim, eu li a dúvida da Cleusa, né? Ela está falando assim, o currículo é muito diferente. Né, assim, como experiência, já como professora de graduação, os currículos, eles são os mesmos. O que muda é a flexibilidade do tempo do estudo, a forma da avaliação, que é mais flexível, né? Mas o currículo é o mesmo. O que é o currículo? O currículo são todos os conteúdos, né, que são dados pelo PPC do curso, né, que vai fazer com que o curso seja válido. Então, assim, quem faz química, licenciatura em química, a mesma disciplina, o mesmo currículo de uma graduação presencial é a mesma de vocês que estão na EAD, tá? Então, assim, de vocês se torna muito mais difícil, por quê? Porque vocês não têm o professor presente para estar tirando aquela dúvida a todo momento, né? Que o presencial tem. O que o torna vocês muito mais autodidatas, porque vocês vão ter que buscar todas as informações, vocês vão ter que se dobrar para aprender, né? Que torna você cada dia mais protagonista. Isabel. Oi. Então, quando eu me referi ao currículo lá em cima, que o currículo é diferente, eu vinha no contexto da conversa que o professor estava falando da Finlândia. Aí eu coloquei que eu já tinha lido a respeito da Finlândia, lá eles nem têm o currículo, entendeu? É uma experiência totalmente diferente, que a gente não faz nem ideia de como seja, porque é tipo assim, o aluno que ele tem, pela habilidade dele, ele, por exemplo, ele escolhe um curso, vamos supor assim, gastronomia, então, todas as disciplinas correlatas, ele vai cursar todas as que fecham para aquele sentido, para fechar o domínio daquele conhecimento dele, entendeu? É algo totalmente diferente. Aí então, é algo totalmente profissional? Sim, eu estou falando em todos os níveis, até mesmo dos níveis iniciais. Então, aí quando eu falei, lá não tem currículo, foi nesse sentido, porque eu sei que a educação à distância, porque eu estou fazendo um curso, né? Eu tenho um presencial e já estou no final de carreira também, aí eu faço esse curso de pedagogia, não sei se a maioria que deve ser estudantes também de curso de EAD, né? E aí eu estou dizendo que eu tive essa dificuldade porque nós, né, somos de uma geração mais física. Eu já estou com 50 anos de idade. E aí, a minha geração é uma geração que eu gosto de estar com livro, de rabiscar, de escrever, de rascunhar.
E na EAD, então, a gente usa muito o que? Essa ferramenta, né? Então, para você... eu senti dificuldade, ainda sinto, já tem o quê? Já tem uns 2 anos que a gente está fazendo o curso, e eu ainda sinto, assim, que eu preciso de disciplina, de organização, tudo que vocês falaram, porque não é só essa atividade que você tem no seu dia. Então, se você não programar, o tempo vai, você passa batido. Quantas vezes no ano passado, eu, em cima do horário, eu mandando atividade, porque eu não tinha me programado para aquilo. Então, há essa dificuldade, enquanto lá na presencial, não, você é menos requerido nesse sentido, que as coisas... Você não tem tanta autonomia para desenvolver a atividade, você recebe mais, né? E aqui não, você tem que se programar, se organizar para poder dar tudo certo. Okay. Era nele. Mas você tem que organizar toda a questão do cronograma, né? Exato. E apresentar semestralmente e fazer um planejamento, né, na semana para você encaixar os estudos, né? Exato. Aí, pessoal, eu até acho interessante a seguinte situação. Hoje vi uma estatística estarrecedora, né, dizendo que muitos estudantes não vão se adaptar à questão remota, né, que estão esse ano, né, que foi proposto esse ano, e vão desistir, né? Muita gente não vai continuar os estudos esse ano por conta dessa mudança, né, vamos dizer assim, que a pandemia causou. Ó, nesse momento, né, vamos dizer assim, por que as coisas não deram certo lá no YouTube? Eu estou fazendo a web aqui de casa e a conexão, às vezes, não é a melhor, né? Por exemplo, se eu estivesse lá na reitoria. Só que a gente está num momento de isolamento social, está até proibido sair aqui de Cuiabá em determinados momentos, né? Então, a gente não pode, né, vamos dizer assim, sair e ir para um local com mais recursos para isso. Então, o estudante, muitos deles não têm sequer um computador, né? Não tem a internet. E é uma realidade que vocês podem, né, vocês que estão em vias de ir para o estágio, presenciar nas próximas semanas, né? Estudantes com diversas situações em relação ao uso da tecnologia. Estudantes que não têm acesso a nada, de fato, vão ter que fazer tudo no papel, imprimir, enfim, para poder disponibilizar para o estudante. Então, a gente crê que vocês têm, né, vocês vão precisar, com certeza, fazer essas diferenças, né? De um momento presencial, onde estamos usando as tecnologias para chegar no estudante de uma forma, vamos dizer assim, emergencial, e a EAD propriamente dita, que é aquela onde vocês estão, né? Todos vocês são estudantes de um curso EAD e percebem isso. Eu chamo a atenção nisso justamente nesse capítulo 2, né? Porque vocês vão perceber, vocês já colocaram isso de uma forma assim brilhante, aí essas diferenças existem, né? Muito embora hajam problemas no sentido de que o tempo, muita disciplina, né? Você não tem a escolha de dizer, olha, eu quero fazer essa disciplina agora e quero deixar essa aqui para depois. Vocês percebem que não tem essa possibilidade ainda. A nossa EAD ainda não evoluiu nesse sentido aqui no Brasil, mas eu tenho esperança que futuramente vocês entrem num curso superior e vocês digam exatamente, olha, eu quero fazer isso, isso e isso agora. Porque aí sim, nesse momento, a gente vai ter chegado exatamente à EAD conforme ela foi concebida. Certo? Pessoal, alguma pergunta em relação a essa unidade? Olha, eu já fui lá no YouTube, já chamei o pessoal, disse como que era para vir para cá, alguns estão conseguindo vir, tá? Temos 120 pessoas nessa reunião no momento. Vocês podem perguntar, né, alguma coisa a qualquer momento, eu escrever aqui, tá? No chat. Os mediadores também estão à vontade para responder ao questionamento do estudante, né, do cursista. Professor Constantino? Sim. Inclusive, a pergunta da Viviane Venâncio e da Viviane é com relação à quantidade de material que é postado, né? Na modalidade à distância. Então, assim, só respondendo para elas que, em partes, eu concordo, né? Porque a quantidade, a gente tem que pensar também com relação à carga horária de determinada disciplina. O ano passado, por exemplo, no curso de pedagogia, os alunos estavam fazendo, em média, 2 disciplinas.
E no ensino presencial, quantas disciplinas os alunos fazem? Em média 5, 6. Então, às vezes o professor, ele posta o material lá, mas ele trabalha 2 PDF, às vezes 3 PDF, mas ele deixa o restante para consulta, posterior do aluno, aquele que quer aprofundar mais um determinado conhecimento. Então, assim, aí a Viviane respondeu, talvez fosse necessário uma melhor divisão desses conteúdos, né? Então, respondendo para elas aí, realmente, existem instituições que eles contratam, às vezes, design instrucional para poder estar fazendo uma revisão nesses materiais. Hoje, nós sabemos que o nosso curso passa, né, por uma revisão, né, dos professores, antes deles postarem, né, nas salas de aula, eles têm todo esse cuidado. É exatamente, Rosenil, que a gente vai falar na próxima unidade, as características da EAD. Tá, mas é porque ela estava ela colocou essa questão aqui, não, então eu estou respondendo. É importante tá, você professor? responder. Pois é, a Tuane. Então, Tuane, é só para você saber que realmente o material é um material dialógico, né? Que por mais que existam os tutores, que são os mediadores, existe também depois também o professor, que é titular da disciplina. Mas o material em si, ele tem que ser realmente dialógico, ele tem que falar com o aluno, para que o aluno também tenha essa autodisciplina em casa, para poder fazer esse roteiro de estudo com base nesse material. A linguagem tem que estar muito próxima dele, né? Como se fosse uma modalidade presencial mesmo. Só respondendo para ela isso. Ok. Exatamente, pessoal. Na unidade 3 do curso, a gente vai falar de características da EAD. E lá, vocês vão perceber, né, vocês já passaram por ela, quem entrou mais recentemente provavelmente está correndo aí para poder atender as unidades, os fóruns, que a EAD, pessoal, ela não é algo simples de se organizar, né? Ela precisa de uma equipe, ela precisa ter planejamento, né? E isso é vital, pessoal. A gente vamos dizer assim, na instituição tem uma observação assim muito grande em relação à posição dos professores, né? A maioria dos professores de vocês são professores do presencial, então a gente conversa com eles no sentido de dizer, olha, professor, na EAD é diferente, né? Existe uma equipe que vai trabalhar, por exemplo, a sala de aula que o senhor vai atender os estudantes, o material que o senhor vai utilizar, ele foi previamente, né, organizado, enfim. Mas é claro, né, tem até um colega aqui que colocou, os professores não planejam conteúdos em equipe. Bom, os professores, né, quando eles são selecionados, eles são chamados para as reuniões, nas coordenações de curso a cada início de semestre, para justamente fazer esse planejamento das ações. Então, a gente crê que, nesse momento, não só os professores, mas também os tutores, né, que atendem, né, o curso, também se reúnem para fazer os planejamentos de como que vão dialogar, como que vão atender o estudante, né. Então, vejam só, já falamos aí, até a Rosenil, né, fez a entrada disso na resposta dela. A EAD, ela tem uma equipe multidisciplinar que toma conta do curso, vamos dizer assim, que são os tutores, professores, o design instrucional, né, às vezes o revisor de material. A EAD, ela tem planejamento, né? Enfim, são características, né, que tornam ela uma modalidade diferente, né, e que precisa ser olhada, né, ser observada também de uma forma diferente. Né? Ou seja, não tem como a gente fazer EAD sem planejamento, né? Eu estou ouvindo vocês dizer aí a questão de planejamento, que é importante, né? Mas muitas vezes os professores, de fato, eles pegam aquela carona, olha, eu vou semestre novo, vou só dar uma remodelada na minha sala, não acrescenta nada de novo. Então, são situações que muitas vezes a gente vê também no presencial ocorrer, né, pessoal? Então, ó, a gente está dizendo, isso existe nas melhores famílias, né? E o nosso papel é justamente colocar isso em evidência agora para vocês, né? Mostrando, olha, a EAD, ela tem que ter esse tipo de cuidado, porque ela é uma modalidade diferente, né?
E que, se ela exige do estudante que ele tenha determinadas posturas, ela também vai exigir do professor, da equipe toda que toma conta do estudante, né? Então, é uma situação bem interessante, até mesmo para vocês refletirem, né? Será que meu curso também tem esse tipo de característica, né? Será que eu também tenho, enquanto estudante, essa característica que a EAD precisa, né? Enfim. Então, nessa unidade, a gente procurou trazer isso, né? As diferenças, né, que existem, né, quando a gente toma, por exemplo, a EAD com uma modalidade, né, muito bem organizada, vamos dizer assim. Vocês vão ver no capítulo 8, que vai ser aberto na quarta-feira, que ela tem um conjunto de leis, né, bem sólidas, né, que definem a EAD no Brasil nesse momento, mas ela também tem, vamos dizer assim, toda essa legislação, enfim, e a gente tratou disso, né, numa unidade, acho que é na unidade 5, ela tem todo um conjunto de situações necessárias, né, que são as suas características. Né? Ok? Alguma pergunta sobre essa unidade? O Jussiano está dizendo, eu observo que hoje ainda existe muita dificuldade em distinguir as situações de EAD e presencial. Muitos carregam muito o modelo presencial e causam uma certa confusão. De fato, isso é muito confuso. Talvez demore algumas gerações ainda para o estudante que chega na EAD conseguir compreender ela com uma proposta diferenciada. Talvez o pessoal que está agora no ensino médio, que está agora no ensino fundamental, quando eles forem chegar no ensino superior, por exemplo, que é o nível onde vocês estão, eles consigam compreender o que é a tal EAD que tanto se fala, não é mesmo? Então, isso demora uma quantidade de gerações para estabelecer. Né? Vocês entraram na EAD, muitos de vocês já mais de um curso, fazem mais de um curso ao mesmo tempo, já fizeram outros cursos EAD, e relatam dificuldades, né? Foram colocado isso aqui. Agora, imagine quem é apresentado para a modalidade a primeira vez, né? Então, essas características, elas são muito importantes de serem percebidas, né? Relevadas pelos estudantes, né, que estão entrando agora na modalidade, para ele saber exatamente qual é a proposta que está sendo ofertada para ele, né? Eu acompanhei alguns alunos, né, anteriores que se deram muito bem, mudaram de vida, né? Vamos dizer assim, a gente percebe que a educação à distância transformou a realidade dele, onde ele estava, né? Muitas vezes é longe dos grandes centros, enfim, mas há outros que, infelizmente, não tiveram o mesmo sucesso, né? Então, a gente percebe daí que, embora as características todas são pensadas para favorecer o ensino, a EAD não é adequada a todos, né? Tem gente que realmente não vai aprender à distância, não vai conseguir aprender à distância, né? Tem dificuldades, enfim. Né, pessoal? Um pouco do que a gente tratou nas nossas discussões. Isso, a Luciane está dizendo, né, do preconceito em relação à EAD, as dificuldades, né, o LC Santos está colocando, né, mas dificuldades, elas existem para ser superadas, né, de fato. Né, a Viviane está dizendo, acho importante ter cuidado com a grade, né, com a matriz curricular, pois as licenciaturas têm várias matérias bem semelhantes, da importância de todos se reunirem para os conteúdos e não se tornarem repetitivos e maçantes, concordo totalmente, né? E a EAD, e a outra coisa interessante, né, pessoal, a EAD tem muito, né, do que hoje se fala, se conhece como metodologia ativa. E na metodologia ativa, existe a prevalência, né, o pessoal trabalhar com questões de trabalhos colaborativos, né, de atividades em grupo, de construção de projetos, coisas que nós precisamos acelerar também, não é mesmo? Porque são características, a colaboração é uma característica muito forte da EAD, não é mesmo? O que vocês acham? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Quem fala tudo jóia. Eu sou a Eila aqui, de Diamantino.
Fala aí. Eu vi o senhor falando aí da proposta do DAD, estou vendo alguns comentários com os colegas, e eu acho assim, a EAD, quando eu entrei na EAD, as primeiras aulas, a primeira, a segunda aula, assim, a gente já percebeu como que seria, né, as aulas. Então, assim, eu vejo que a gente não precisa estar tão distante. Nossa turma fazia grupos de alunos e a gente ia praticamente que 2, 3 vezes na semana, né, no polo, e a gente estudava e assim, eu levava praticamente como se fosse presencial, né? Aí a gente dividia, né, as matérias, e aí a gente, olha, hoje a gente vai estudar isso, hoje a gente vai estudar aquilo, e assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Pelo contrário, foi uma situação diferente, né, que eu estava vivendo, que eu já tenho uma graduação que era presencial, mas assim, foi uma experiência nova e muito boa. E isso fez a gente aproximar mais dos colegas, fez a gente discutir as matérias, a gente lia capítulos, a gente executava atividades, a gente errava, a gente acertava, e isso daí acabou, eu acredito que até desenvolvendo mais, acho que desenvolve até mais o aluno em ele buscar, né, ter que pesquisar, ter que correr atrás, ter que ver se é certo, o que não é, do que com o professor ali do lado, dando o que é certo, dando o caminho certo, né? E o EAD, você vai para alguns caminhos escuros que você tem que tem que se achar. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa na EAD, não tenho o que reclamar. E, assim, os professores, nunca tive dificuldade com relação aos professores. A metodologia, o que os professores colocam na plataforma é maravilhoso, é coisa, assim, muito boa. Eu vejo os professores, assim, altamente qualificados, né, para atender. Eu nunca tive uma resposta não atendida, acho que já vai fazer 4 anos e meio, quase 5 anos que eu estou terminando uma licenciatura, né, e eu nunca tive problema com o professor com relação a retorno. Todas as minhas mensagenzinhas que eu postava na plataforma tinha retorno, às vezes demorava 3, 4 dias no máximo, mas sempre tive retorno de todos. Então, assim, foi uma experiência nova e eu pretendo, para frente, fazer, né, outra graduação em AD, porque assim, eu acho que isso vai ser a escola do futuro. Mas olha só, Eila, só uma pergunta assim, você até de uma forma bem sábia, né, fez uma colocação interessante. Essa modalidade nova, né, a novidade, assim, vamos dizer assim, para você nesse momento, ela ser diferente daquilo que você já tinha feito, né? Você deve ter vindo do ensino presencial. Entretanto, o que eu pergunto para você? São situações que não tem como dizer quem é melhor, né? São diferentes, não é mesmo? Isso. Né? Exatamente, né? Por que a necessidade dos encontros presenciais, né? Porque há cursos superiores que não tem encontro presencial, ele é totalmente à distância, existem, né? Mas por que é necessário ter? Né? Porque o governo compreendeu, né? As pessoas que formavam as políticas EAD compreenderam que seria muito danoso para o estudante ele sair de um contexto de um ensino presencial, né? Que ele sempre teve acesso, e de repente ir para onde você não vê a materialidade do professor, né, ali na sua frente. Então, a legislação ainda coloca, olha, se tiver previsto lá no TPC que tem prova, ela tem que ser presencial, né? Por quê? Porque o estudante e outro, né, a própria questão tecnológica, nem todos têm, por exemplo, uma banda larga, né, como se falava antigamente, né, um Wi-Fi. Hoje em dia, para suportar, por exemplo, 1 hora de webconferência, né, de aula online, ou 4 horas de uma aula online, consome todos os dados. Então, é nesse momento presencial, onde está um ao lado do outro, né, vamos dizer assim, vendo a prática do outro, principalmente na formação de professores, né, a gente aprende muito com os nossos mestres, né, é nesse momento que a gente forma, que a gente aprende, não é mesmo? Então, eles eram... A legislação ainda vê como importantes esses momentos, né?
Exatamente isso, professor. Ah, que bom. O Marcos está falando que ele era tímido no curso de Biologia Fisicomática, preferia EAD. Ah, sim. Para alguns de fato, é a solução dos problemas, né? Agora, a Marisete está perguntando, e o estágio, como fica online? Pois é, Marisete, esse é o grande desafio agora. Por quê? A gente, semana passada, né, o IFMT aprovou a instrução normativa que, de certa forma, vai dizer para a gente como é que a gente vai organizar o estágio online, né? O IFMT não quer ver ninguém fazendo estágio, vamos dizer assim, presencial, né? No momento de Mato Grosso, por exemplo, está explodindo de casos aí de Covid. Então, a gente não quer que isso exponha o nosso estudante. Então, seguindo, né, as recomendações lá do Conselho Nacional de Educação, os colegas mediadores podem me ajudar, tá, pessoal? A gente vai organizar o estágio para ser, principalmente o estágio da licenciatura, que é o nosso caso, para ser realizado online. Mas a gente sabe que é um desafio, porque o estágio da pedagogia é de um jeito, o estágio da formação pedagógica é de outro, da química é um estágio diferente e da matemática é outro. Vocês percebem que são desafios que vocês, junto com os seus professores, com os coordenadores de curso, vão começar a pensar desde já, né? Ou seja, a gente quebrou aquele ritmo, né, do estágio. A gente ficava sonhando, nossa, semestre que vem tem estágio, já vou verificar em que local que eu vou fazer. Esse ano foi tudo ao contrário, né? Não podemos acessar o nosso estudante não está nem indo na aula presencial, ele está de casa, né? Então, agora, as coordenações de curso já estão fazendo esse planejamento e eu creio que essa semana a gente já vai se reunir com eles para começar a organizar a situação. Se bem que eles estão muito bem organizados para dirimir, né, as situações de estágio junto com vocês. E o Cris Car MT está dizendo que tem muita gente com Covid no hospital, né? Enfim, pessoal. Então, Josival, cada coordenação de curso vai definir o início do estágio, tá? Algumas já estão bem adiantadas, né? Eu sei, a gente já está sabendo. Então, provavelmente já podem começar daqui a 2 semanas no máximo. Mas vai ter toda uma organização do calendário acadêmico para dar conta de tudo isso, tá? E há casos, por exemplo, a gente sabe que não vai dar certo fazer EAD, que não tem condições. Mas isso quem vai decidir, quem vai analisar, pessoal, é a coordenação de curso, tá? Tá bom? Beleza, olha só, gente, já são 19h53. A gente tem que falar mais de 2 unidades e atender as dúvidas de vocês. Talvez a gente passe uns 10 minutinhos das 20 horas, tá, gente? Mas é assim, não vamos procurar passar muito, porque a gente sabe que vocês têm suas atividades aí, a questão da banda larga, esse horário também pesa, né? Então vamos indo aqui. Pessoal, na unidade 4, o que foi trabalhado? Vocês lembram? Papéis no exercício da EAD. Né? O papel do professor, do tutor, né? O professor formador. Alguém falou mais cedo agora há pouco, né? Professor formador, professor conteudista, né? Esses papéis, eles existem na EAD da UAB, né? Vocês são estudantes, né? O Anthony está dizendo que tem outras 20 horas. Anthony, tudo bom, tudo bem, você pode sair dessa e ir para a próxima, tá? A gente vai passar um pouquinho mais, né? Porque, enfim, a gente até começou atrasada, peço perdão para vocês. Foi um problema mesmo tecnológico aqui. Mas, enfim, voltando à unidade 4, ela tratou do quê? De papéis da EAD, né? Falando do professor, do tutor, vocês perceberam que são papéis que no ensino presencial não existe, mas que na EAD existe justamente para dar o suporte ao estudante. E vocês agora no estágio vão viver uma situação diferenciada. Vocês, muitas vezes, farão um desses papéis, né, de acompanhar o professor, de, às vezes, realizar uma atividade de tutoria, não vamos dizer desse nome, né, tutoria, mas mediação com o estudante que está fora da sala de aula convencional, não é mesmo? Isso, Liana estava dizendo que o feed vai ficar gravado, se alguém quiser depois assistir, beleza. Então, pessoal, essas ações que vocês vão experimentar agora no estágio nos próximos dias vão demonstrar o papel, né, da mediação, né, do professor, ou seja, todos os papéis que na EAD são diferenciados.
Sempre lembrando que o que vocês vão fazer aí emergencialmente, né, no estágio, é atender os estudantes, né, as ações do professor, né, enfim, para a validação do seu estágio, no momento que, de fato, não é necessariamente EAD. Mas vocês, como estudantes da EAD, vocês percebem que a EAD tem vários atores, né, ou seja, ela tem vários papéis. E eles são importantes para esse conjunto dessas ações, né? Mas não é em todo modelo EAD que é assim, né? Quem já teve a oportunidade de fazer um curso massivo, né? Eu vou até escrever aqui. Curso massivo é aquele que é dado nos MOOCs, né? Escrevi aqui no chatzinho, né? Quem já fez algum curso massivo sabe, não tem professor, muitas vezes ali atuante com você. O mediador também é uma figura que não existe na maioria dos cursos, é você, dono do seu próprio caminho ali dentro, né? Eu sei que muitos de vocês, o IFMT daqui a uns dias vai começar a ofertar cursos massivos também, muitos de vocês vão querer fazer. Mas pensem que é um outro modelo onde não existem determinados papéis, né? Então, no modelo AB existe o tutor presencial, o tutor à distância. Olha aqui no nosso modelo desse curso nosso de atividade complementar. Aqui a gente chama de mediador, e não tem nem professor. Todo mundo é mediador. Perceberam? Oi? Todo mundo tá aí? Tá me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, pessoal, vocês têm que, vamos dizer assim, o olhar que vocês precisam ter quando leem esse capítulo é justamente esse, olha. Esses papéis existem na EAD, mas outros, em outras EAD não existem, não é mesmo? Então, essas diferenças também fazem parte desse contexto, né? Futuramente, olha só, eu sei que vocês estão num curso que forma a profissionais, né, licenciados para atuarem majoritariamente na educação presencial, certo? Mas com essa história agora de novo normal, gente, quem garante que vocês vão atuar daqui para frente só no presencial? Eu creio que muitos de vocês vão mesmo partir para o ensino remoto, na EAD, né? E de fato, pessoal, isso vai ser um diferencial na carreira de vocês. Os desafios que vocês vão ter daqui para frente, né, em relação à profissão de professor que vocês abraçaram, vão ser enormes, né? Mas é justamente aqui que vem a capacidade da EAD de dizer, olha, vocês foram formados numa modalidade diferenciada, né? É utilizar todo esse contexto que vocês foram formados, os conhecimentos todos que vocês estão tendo, que vocês vão ter mais ainda nos próximos cursos, para justamente superar esse desafio. Muitas vezes, a solução de um problema, 90% é criatividade, isso vocês têm bastante. E 10% é técnica, é legislação, né? Enfim, pessoal. Ok? Pessoal, já está todo mundo saindo. Ah, que pena, né? Mas vamos continuando aqui. Isso, a Patrícia está dizendo, se formos trabalhar à distância, tenho certeza que as dificuldades com a tecnologia. Ah, sim, mas a tecnologia é fácil de vencer, gente. Ó, quanto mais a gente conviver com ela, mais a gente aprende, mais a gente domina, né? Às vezes a gente tem certas dificuldades com a tecnologia, porque não é muito do nosso habitual, a gente não convive com ela. Eu, quando, por exemplo, não uso muito alguma tecnologia, quando eu volto a utilizar, tenho certas dificuldades. Mas 2 ou 3 horas ali na frente, a gente já volta, né? Vamos dizer assim, tudo na nossa mente. Né? Então, é questão mesmo de convivência com a tecnologia, né, pessoal? Eu sei que vocês vão ficar antenados com isso. E tecnologia é justamente o tema do nosso da próxima unidade que a gente vai tratar hoje, né? Hoje a gente vai tratar até a unidade 5 do nosso curso. E a unidade 5 fala de tecnologias da informação e comunicação na EAD. As TICs, né, pessoal? Mas fala a verdade, falar de TICs com vocês é moleza, né? Porque vocês são estudantes da EAD. Vocês já usam a maioria das TICs, né, nas suas aulas, estão tendo bastante aulas agora EAD, né, via Google Meet, via outros navegadores.
Mas vocês já chegaram a utilizar, por exemplo, o YouTube, o Facebook? Já criaram uma aula no Facebook? E no Instagram? O povo agora está usando Instagram, né, para dar aula, para fazer live. Gente, a gente tem que começar aí onde os nossos estudantes estão, não é mesmo? O que vocês acham? Eles não estão vindo na sala de aula, né? A gente não sabe por quanto tempo isso vai ocorrer. Mas se a gente for perceber, eles estão lá nas redes, né? Estão lá no Instagram, estão lá no TikTok, né? Que é esse novo aplicativo agora que está febre entre os adolescentes e até muita gente adulta. É uma questão, justamente a Aline falou, adaptar a realidade. Olha lá, a Paula dizendo que já usou o Zoom, o TeamLink, o Meet, o StreamYard. Alguém utilizou o StreamYard? O StreamYard também. Gente, olha o que tem de tecnologia aí para a gente utilizar nas nossas aulas online, né? Sempre lembrando, não é necessário tecnologia para fazer EAD. A gente pode fazer EAD totalmente desconectada, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue, né? Cleus, olha só, já fez podcast. Gente, podcast é o que há em termos de tecnologia agora para você mandar para aluno via WhatsApp, né? Aproveitando que o WhatsApp está muito utilizado. O William está no tempo do Mirk, né? O Mirk existe ainda, né? Mas não tanto quanto era antigamente, né? A gente usava o Mirk. Pessoal, tem aí no nosso canal do YouTube uma palestra da professora Daiane Riedner, da UFMS. Depois vocês procuram essa palestra, a Daiane dá uma aula, gente, de um monte de ferramenta disponível, gratuita, para você dar uma aula online. Eu creio que agora vocês vão ter bastante oportunidade de utilizar essas ferramentas nessas atividades online que vocês vão fazer, não é mesmo? Procurem lá, né? A professora Daiane Riedner. Tá? A palestra dela está bem interessante. O pessoal já está indo, Gisele, Alain. Obrigado por participarem. Cleusa também. Pessoal, obrigado, né, por vocês participarem até agora. A gente vai ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Para finalizar com o pessoal, mas quem tiver outra ação, vamos dizer assim, outro compromisso, né? Por favor. Pode falar. Quem? É que no curso de licenciatura tem web agora também, e aí chocou né, as duas web no mesmo dia. Tá bom. Mas olha só, semana que vem, mais uma no mesmo horário, tá bom? É a nossa última. A última. Semana que vem, tá bom? Então tá, não se esqueçam, pessoal, semana que vem é a nossa última webconferência, tá bom? Do nosso curso. Bom, agora a gente está aqui, nós mediadores, com vocês, que ainda tem dúvidas, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa pra gente, alguma pergunta, alguma coisa lá do curso que vocês queiram trazer, a gente está aqui, tá bom, pessoal? Podem perguntar, estejam à vontade. Se alguém quer perguntar, pode pedir o microfone. A gente está aqui só ouvidos para vocês. O Josival está perguntando. Josival, sobre o certificado. Bom, então semana que vem, né, na quarta-feira, a gente abre o questionário. Vocês vão responder, né, as questões. A gente vai dar um prazo para isso, né? Provavelmente vai ser de uma semana. Então, provavelmente daqui a 15 dias a gente finaliza as avaliações, né? Aí vocês terminam o curso. Depois de finalizadas as avaliações, a gente tem aí o prazo de uma semana para emitir o certificado. Ok? Então, em uma semana, a gente crê que em agosto a gente já emite o certificado, primeira semana. Isso, 40 horas. Está dizendo, né, a minha dificuldade é encontrar cursos para horas complementares.
e tem muitos requisitos pedidos. De fato, é fazer uma seleção, né? Porque às vezes a complementar é toda cursada em um tipo só, né? Uma categoria só também, não é isso? O pessoal está perguntando também. O bom do curso é que tem pessoas capacitadas para nos orientar. Ah, sim. A Crisca está perguntando, estágio pode ser só em 2021? Bom, gente, me parece que vocês têm a possibilidade de dizer, não, eu não quero fazer estágio agora. Parece que as coordenações elas estão acatando, né? Vocês não são obrigados a fazer o estágio agora. Mas se aqueles que têm necessidade de fazer logo para colar grau, podem fazer nesse formato que vai ser ofertado, tá? Da EAD. A Vanessa está dizendo, o Maurino falou que pode. O que quer dizer isso, será que ela falou? Constantino. Oi. Isabel. Lá no início, o Alan dos Santos Moreira, ele perguntou assim, teremos montagem de oficina, simulação de aula, mediação, algum jogo na prática, algo de uso de recursos? Que ele pensou que esse curso seria nesse formato. Não. Inclusive, o Alan até saiu já, né? Eu vi que ele deu uma saída. Mas olha só, esse curso aqui é concepções gerais, né? Porque, olha só, muitos de vocês, acho que da Química e da Matemática, tiveram uma EAD lá no início do curso, só para se ambientar como estudante do curso. Passado algum tempo, agora vocês estão retornando para fazer uma disciplina sobre EAD, mais para formação de professor, né? Ou seja, visando as suas características profissionais. Então, o curso agora teve essa ideia de ser uma visão geral. Agora, para fazer tudo isso que ele perguntou, né, que o Alan pediu, né, gamificação, por exemplo, você tem que fazer cursos específicos, né? A gente vai ter que dividir tudo isso em vários cursos menores, né? Por exemplo, introdução à gamificação, a gente vai ter que ter a teoria da gamificação, ensinar a criar um jogo didático usando algum aplicativo, né? Enfim. Então, são unidades menores, né? Em 40 horas não dá para trabalhar tanta coisa assim ao mesmo tempo, né, gente? Obrigado, Lincoln. A semana que vem, nossa última web, tá? Tem mais. Boa noite, Delbrando. A Vanessa respondeu aqui. Sobre estágio, professor, pode deixar para fazer ano que vem. Aí fica como reprovado nesse semestre. Eu não sei bem se fica reprovado, mas que pode deixar para fazer ano que vem, pode. Né? Vamos ver a situação do ano que vem, né? Como que vai estar. A gente espera que melhore. Mas o aluno tem essa opção, sim. O que a gente estava discutindo recentemente é que é possível que, vamos dizer assim, no seu boletim não apareça como reprovado, mas como não cumprido, né? Vamos dizer assim, ou não cursado. Enfim, estão pensando ainda na forma como isso vai aparecer lá, tá bom? Marisete dizendo, já estamos atrasados, mas ainda agora, né? Atrasados em relação ao calendário, Marisete? Se for, né, tem muita gente, né, todo mundo no mesmo barco em termos de atraso, né, Marisete? A gente até pede para os estudantes, a gente sabe que é muita ansiedade, né, de voltar logo às aulas, né, a questão do estágio, mas a gente tem um monte de situações a considerar, né, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente vive. Então, infelizmente, atrasos vão ocorrer, mas são alheios à nossa vontade. A gente quer que vocês, de fato, tenham condições, né, Marisete, de poder cursar. Alguma pergunta a mais, pessoal? 2010? Ah, sim, Cris, que é verdade. Tá muito difícil ser professor, pai ao mesmo tempo, né? Pai, mãe, é verdade. Então, olha outra situação, a gente não faz homeschooling, né, gente? Homeschooling, como o pessoal diz, que é estudo em casa, é algo totalmente diferente do que está acontecendo agora, com essa situação de isolamento, de ficar em casa com os estudantes, né, nas aulas online. Homeschooling não é essas aulas remotas que os estudantes estão fazendo em casa, tá, pessoal?
Ok. Pessoal, então, ó, chegamos às 20h10, né? Passamos. Foi muito bom estar com vocês. Olha, agradeço bastante a participação. Semana que vem a gente tem mais. A nossa última web vai tratar das unidades 6, 7 e 8. Muito importantes, tá? E a gente vai falar da avaliação também, né? Então, semana que vem a gente está de volta, tá bom, pessoal?